Fala galera, bom dia! Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, o principal daqui a pouquinho, Mengão 11h30 no canal 2, e eu vou estar conduzindo junto com toda a galera da bancada. Mas eu tô aqui, chegando aqui, pedindo para você se inscrever aqui no canal, né? Muito importante a sua inscrição, você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo e dá os parabéns ao Bernardo, é inscrito aqui do canal, acompanha muito a gente, filho do nosso querido fotógrafo Alexandre Vidal. Então, Bernardo, parabéns, tudo de bom, feliz aniversário para você e que venha com uma vitória, né, em cima do Bacalhau. Hoje é dia de clássico. O pessoal fala, clássico, não, Botafogo e Vasco. Não, é clássico, vai ser sempre clássico. Eles estando lá em outra divisão, vai ser clássico. Então, Flamengo e Vasco é clássico e a gente tem esse jogo dificílimo, tá? Dificílimo, inclusive os três maiores artilheiros de equipes do Rio no Brasil são de Flamengo e Vasco. Temos Gabigol e Pedro, matéria inclusive do Globo Esporte, né? Eles fizeram aqui um balanço aqui e muito legal a gente vê que o Cano, o Gabigol e o Pedro, os três têm 23 gols. Só que, claro, né, o Gabigol, para fazer 23 gols na temporada, olha, temporada 2020, o Gabigol, para fazer 23 gols na temporada, ele precisou de 38 jogos. O Pedro também fez 23, mas precisou de 49 jogos, tá? E o Cano precisou de 46 jogos, ou seja, o Gabigol ainda é mais efetivo. Muita gente reclama, mas o Gabigol ainda é mais efetivo. Assistências, Cano só tem uma, Pedro 4, Gabigol 12, tá? Só para vocês terem uma noção. Participações em gol, tá? Participando em gols, o Pedro 27, o Cano 24, Gabigol 35. Minutos em campo, o Cano 4.324, Pedro aí 2.577, Gabigol 3.094. Apesar de ter mais jogos, o Pedro tem menos minutos que o Gabigol, tá? Cartões aí não tem como comparar, né, Gabi? O Cano 3 amarelos, o Pedro 2 amarelos, o Gabigol 7 amarelos e 2 vermelhos, tá? A gente aí então acompanhando os dados de cada jogador. O provável time do Flamengo, vocês já sabem qual é, né? Não tem como ser muito diferente, até porque o Diego Alves teve lesão constatada no mesmo músculo, mesma situação, e infelizmente ontem a gente falou no nosso último vídeo que o Flamengo deveria divulgar a qualquer momento a situação do Diego Alves. O Gerson foi pro jogo, a gente vai passar a lista de relacionados para vocês, e aí na sequência a gente já passa também o provável time do Flamengo, que não tem mistério, como eu falei, e ontem inclusive o Galo perdeu pro Goiás, 1-0, né? E aí deixou o campeonato pro Flamengo e pro Inter. Se os dois vencerem hoje, se Flamengo e Inter vencerem hoje, a briga continua só Flamengo e Inter. Se o Inter também perder ou empatar e o Flamengo vencer, a briga continua Flamengo e Inter, porque a turma que ficou ali um pouco para trás, faltaram apenas 4 jogos, vai ter que, né, torcer por muitos resultados aí negativos. Vai depender muito de resultados, até porque o Atlético tem menos vitória que o Flamengo. Então, é uma situação aí que o Flamengo ficou mais... ficou na tabela, o Flamengo ficou mais confortável, mas tem que ganhar o jogo hoje. Tem que ganhar o jogo hoje e torcer. Até o Everton Ribeiro também, eu vou falar com vocês, ele tá tendo que secar aí o Inter. Não tem jeito. O Inter tem que perder ponto, apesar do STJD tirando o jogador do Atlético aí, eles têm que perder ponto, que é o que a gente precisa. Então, os relacionados do Flamengo, enquanto vocês vão acompanhando aí imagens do treino do Flamengo, né, o último treino antes desse clássico contra o Vasco, o Flamengo relacionou Bruno Henrique, César, De Arrascaeta, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabi, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Natan, Pedro, Pepe, René, Rodrigo Muniz, Vitinho e o Ilharão. Ele não relacionou de novo o Ramon. Não relacionou o Ramon de novo. Uma pena.
né? E aí a gente passa para vocês que, apesar de ter sofrido uma entorse no pé direito, né, o Gerson foi relacionado então para o clássico contra o Vasco, que vai acontecer hoje às 21 horas no Maracanã, tá? O jogo transmitido aí pelo Premier, Campeonato Brasileiro, 34ª rodada, depois restarão apenas 4 rodadas. Passar para vocês, então, que o Inter ficou com 65, Flamengo com 61, Atlético com 60, sendo que Inter e Flamengo com um jogo a menos, e ainda tem o São Paulo com 58, né? E aí tem o mesmo número de jogos. Eu vou falar sobre o VAR daqui a pouquinho, eu só queria passar para vocês a provável escalação do Flamengo, né? Não tem nenhum mistério. Então é Hugo Souza, já que o Diego Alves não foi para o jogo, Isla, o Ilharão, tá muito bem na zaga, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Gerson, né? Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, tá? Então esse aí é o provável, que nem é tão provável mais, que a gente já sabe muito antes, tá? O Flamengo aí com ou Diego e Gerson, como vocês preferirem, Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, tá? E o Ilharão mais uma vez na zaga. Vamos passar para vocês aí também essa situação que eu falei do Everton Ribeiro. Ele falou sobre a questão, a gente vê o time numa crescente, conseguimos retomar parte do que a gente fazia de bom, a confiança vem aumentando, a gente espera fazer um grande jogo, a gente dá aquela secada de leve, mas temos que pensar no nosso primeiro. Temos de entrar preparados e com a mesma concentração. Depois a gente vê o que acontece. Ele deixando claro que tem que dar aquela secada, mas que não adianta só secar, né? Não adianta só secar. Tem que ficar fazendo a sua parte. O Flamengo tem que fazer a sua parte. A gente teve uma matéria aí do Jorge Nicola, eu acho interessante trazer aqui, porque a gente tem falado muito dessa situação aí do STJD, e ele falou sobre a questão do VAR, sobre questão também do STJD, sobre decisões aí recentes, aí, principalmente do STJD. Ele falou o seguinte com relação ao Flamengo, tá? O Jorge Nicola. O Flamengo anda bastante, né? O Flamengo, a diretoria, que ele está dizendo, bastante preocupado com alguns movimentos externos dos bastidores ligados à arbitragem e também à CBF. Alguns dirigentes do Flamengo já são capazes de enxergar movimentos para prejudicar o rubro-negro. Aí eu estou falando na visão dos dirigentes do Flamengo. Bom que se diga, entre essas alegações, por exemplo, os 2 últimos pênaltis marcados a favor do Inter. E aí a gente vai entrar na questão do VAR, né? Vai entrar na questão do VAR. Ele também falou que outras coisas têm incomodado e gerado preocupação na Gávea, a possibilidade de perda de Bruno Henrique e Gabigol, que serão julgados em breve. Bruno Henrique pode pegar até 6 jogos de suspensão por causa da situação, e o Gabigol 2. É aquela situação toda que a gente falou, e tem o Gustavo Henrique ainda. Nicola, tem o Gustavo Henrique ainda, tá? Aí, eu vou passar para vocês aqui, no ranking, né, tem o saldo, né, por exemplo, times que tiveram tantas decisões a favor e tantas contra. Então tem o saldo. Nesse saldo, tá, do top 10, e aí temos aí os 3 que estão brigando lá em cima. O Atlético Goianiense é o que tem 5 de saldo, por exemplo. Teve 10 decisões a favor e 5 contra. Bahia, né? Aí tem a turma que tem 4 a favor. O Inter tá nessa turma que tem 4 a favor, em segundo lugar. Essa turma que tem 4 decisões a favor de saldo. Então tem o Bahia com 10 a favor e 6 contra, Atlético 9 a favor, 5 contra, o Inter, o Atlético Paranaense, o Inter 9 a favor e 5 contra, ou seja, tem 4 de saldo. E aí entra, depois dos que tem 3 de saldo, Palmeiras com 9 a favor e 6 contra, o Ceará com 7 a favor e 5 contra, ele tem 2 no caso, de saldo. Fortaleza, aí entra a turma que é mó galera, que tem 1 de saldo, que aí tem o Atlético Mineiro, o Flamengo, Fortaleza, o Fluminense, tá? O Fortaleza 9 a favor, 8 contra, o Flamengo 8 a favor, 7 contra, Atlético 7 a favor, 6 contra, Fluminense 7 a favor, 6 contra. Então tem essas 10 equipes. Flamengo e Atlético tá praticamente equilibrado ali, 1 a favor, né? Fluminense 1 a favor. Agora o Inter
desses que estão ali em cima, o Inter, que é o líder no momento, ele tem 4 a favor, 4 de saldo a favor. E eu quero, antes de continuar falando sobre futebol, dar os parabéns ao Fla Basquete. O Flamengo venceu logo na estreia o Minas, 10 pontos de diferença. O Flamengo vencendo o Minas na estreia da Champions League, 79-69. E eu gostaria de ouvir o nosso técnico, o Gustavinho, né, o Gustavo de Conte, e também ouvir o Franco Balbi, nosso argentino Franco Balbi, que teve 11 pontos, 6 rebotes e 9 assistências nessa estreia. E o Flamengo agora vai enfrentar a equipe do Instituto Córdoba. Instituto Córdoba. A gente já conhece o Instituto Córdoba. Vamos enfrentar, vamos ganhar, se Deus quiser. Acompanhe aí as entrevistas do Gustavinho e do Franco Balbi. Os 2 primeiros colocados do NBB se enfrentaram hoje na estreia da Champions. Fazer uma análise desse jogo. Bom, muito importante essa vitória para nós. É uma estreia, né? Estreia sempre um pouco mais... o aspecto emocional está envolvido. Nosso grupo, na minha opinião, é o grupo mais forte, disparado dessa Champions. 2 grandes equipes, Minas e Instituto, muito competitivas, com jogadores de altíssimo nível. Eu acho que foi muito importante a gente começar bem, principalmente na defesa. Eu acho que a defesa foi fundamental hoje. A gente limitou o Minas a pouquíssimos pontos, principalmente no primeiro tempo. Tiramos bem a confiança deles e soubemos administrar bem para fazer essa vitória importante. E você pode fazer uma análise rápida da equipe do Instituto que a gente enfrenta na sexta-feira? Bom, o Instituto é uma equipe, na minha opinião, está mais forte do que o ano passado. Eles trouxeram, tem mais jogadores estrangeiros. É um time muito pesado fisicamente, muito atlético, muito bom nos rebotes. Trouxeram, né, um lateral que estava jogando no México que é muito pontuador, assim como o Coelho também, o Scala, Chiarini. Então, são grandes jogadores que tem um estilo de jogo até parecido com o nosso, porque arremessam muitas bolas de fora, tentam muito para 3 pontos, porque o rebote deles é forte. Acho que vai ser amanhã Minas e Instituto um jogo gigante e Flamengo e Instituto outro jogo gigante. Uma ótima vitória, ótima atuação coletiva. Qual a importância de começar vencendo um duelo assim tão forte, os 2 primeiros colocados do NBB? Acho que é muito importante para a gente começar essa nova Champions com uma vitória na frente de um time que está primeiro na nossa liga, que vem fazendo um grande trabalho, que a gente já tinha ganhado deles no primeiro jogo do nosso campeonato. E eu acho que dá uma moral muito importante para pegar o Instituto de um jeito melhor. O time fez podemos falar que uns 35 minutos muito bom, 32 minutos muito bom. Sabemos que eles têm qualidade, tem jogadores de muita qualidade, Cassius Johnson, do Parodi, Nesbitt, JP. Mas a gente conseguiu segurar esse placar e abrir uma vantagem boa para um futuro pode ficar na frente deles também. E a gente gosta sempre de trazer para vocês aqui a seleção da rodada que o Brasileirão, o perfil oficial do Brasileirão, publica nas redes. Flamengo sempre que vai bem tem vários jogadores, né, na seleção, até porque são os torcedores que fazem a votação. E a 33ª rodada ficou do seguinte jeito, ó, o Wilson, o goleiro, aí temos Isla, Gustavo Henrique, já do Flamengo, ali no sistema defensivo, Nino, Egídio, aí tem Diego, do Flamengo, 3, Martinelli, Nenê, Yoran, Carlos Eduardo, Bruno Henrique, aí ó, 4, o técnico foi o Marcão, tá, mas 4 jogadores do Flamengo, então Gustavo Henrique, Isla, o Diego Ribas e o Bruno Henrique. Então o Flamengo com 4 jogadores na seleção da rodada do perfil oficial do Brasileirão. A gente também vai falar com vocês aí sobre essa questão que a Rede Globo está ameaçando não cumprir o acordo do Brasileirão. Segundo a matéria aqui que eu estou vendo aqui no Gavia News, a Globo será obrigada a reajustar o contrato do brasileiro com os clubes em 126 milhões para a temporada 2021. O reajuste está previsto no contrato por conta da alta nos índices de inflação, especialmente o índice geral de preços do mercado, tá? O IGPM. Esse é o principal motivo que levou a emissora a ameaçar em carta aos clubes que poderia não pagar o que está previsto
no acordo. Tá? E aí na semana passada a emissora enviou uma carta aos dirigentes dos 20 clubes explicando que poderia rever os valores a serem pagos no Brasileiro. Alega um ônus excessivo por conta da crise da pandemia. Por enquanto é apenas uma ameaça e a medida não foi concretizada. Blog do Rodrigo Matos, na verdade, tá? O Gávea News só replicou o blog do Rodrigo Matos. E aí eles falam que um dos contratos do Brasileiro entre os clubes e a Globo determina que o reajuste será feito pelo FCM, fator de correção monetária. Esse número é obtido pela média entre os índices de inflação IGPM e IPCA, tá? Aí eles falam aqui mais o seguinte, que excluídos os times da Warner e da Turner, seriam 860 milhões a serem pagos pela Globo naquele ano. Pois bem, houve aí um reajuste para o ano passado por conta da inflação e os clubes receberam 911 milhões. Cara, a situação, a Globo já está passando perrengue, né? E ainda tem essa questão de reajuste. Há uma posição, no entanto, que o reajuste previsto no contrato é bem alto para a situação atual econômica brasileira. Por enquanto, a Globo não vai entrar em disputa e pagou a primeira parcela com aumento para os clubes. Sua carta, no caso, é uma salvaguarda jurídica para se entender que há necessidade de exigir o reequilíbrio dos contratos com os clubes. Então, a Globo aí, com dificuldades, né? Estão quebrados, literalmente, e querendo rediscutir aí a questão dos contratos de televisão e os reajustes, né, financeiros. A Globo passando sufoco, né? Passar para vocês aqui a declaração do Zinho também, achei muito interessante. Parabéns ao Zinho pelo comentário, né, pela análise que fez aí com relação à entrevista do Domi. Ele falou: Domi, respeita o Flamengo, segue sua vida, sua carreira, você tem muita coisa para conquistar, já foi auxiliar de um dos grandes treinadores, faltou aprender com ele que quando sai de um clube vira página. A história do Flamengo é muito grande, o futebol brasileiro é diferente da Inglaterra, da Espanha, o nosso país é maior. O futebol brasileiro tem muito mais time grande que nesses países. Ganhar tudo com o Bayern de Munique, com o Barcelona é natural. Aí, que paulada, hein, Domi? Podia dormir sem essa. A gente agora convida vocês aí a acompanharem 11h30, Mengão 11h30 no canal Paparazzo Rubro Negro 2. Muito obrigado aqui pela audiência, convido você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, também aqui no comentário fixado o link do nosso clube de membros e clube VIP. E hoje, né, hoje eu vou fazer um sorteio lá no Instagram, então aproveite, no Instagram tem um sorteio, tá na bio, é só participar, sorteio muito bacana hoje lá no Instagram, vários prêmios, então vai lá no Instagram, Paparazzo Rubro Negro, segue a gente e já segue o regulamento, tá o link na bio para você participar. Também convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com, qualquer produto do Flamengo, espaçorubronegro.com.br, loja.flamengo.com.br, você tem somente online o cupom PAPA, 5% de desconto, tá certo? Não deixe de baixar o nosso aplicativo para iOS e Android, Google Play e também na Apple Store, você consegue baixar Paparazzo Rubro Negro, tá certo? Tamo junto, vamos Mengão, se Deus quiser hoje. Olha, eu errei outro jogo, mas falei que ia ser 3x1, foi 3x0. Então hoje vai ser... eu vou falar que hoje vai ser 3x0 Flamengo. 3x0 Flamengo. Vamos ver quanto é que vai dar. Vamos ver se eu acerto hoje. 3x0 Flamengo. Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Abraço.